O meu nome é Arthur Dicken, eu sou um gerente de projetos aqui na AMI e a gente está fazendo esse webinar em parceria com a Coupa, uma plataforma de redução de gastos, Business Spend Management. Então, antes de começar, só para explicar um pouco mais o que a gente vai cobrir hoje, a gente vai fazer uma introdução breve da Coupa e da AMI, a gente vai fazer uma apresentação dos resultados de um white paper que a gente está publicando agora essa semana. O white paper é baseado em mais de 30 entrevistas com executivos financeiros na região. E depois dessa apresentação, que vai durar 10 a 15 minutos, a gente vai entrar num painel com 4 panelistas que são executivos em diferentes empresas no Brasil. Se vocês quiserem perguntar alguma pergunta, tem um chat box na direita aqui. Vocês podem escrever sua pergunta aí. A gente vai responder ou a viva voz, ou a gente vai responder a escrito. Mas, sem dúvida, a gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês. E se vocês precisarem, em qualquer momento, fazer um comentário, uma pergunta, podem usar esse chat box na direita. Tá bom? Então, para começar, Abel, se a gente pode partir para o próximo slide. Isso aqui é só um aviso legal, pode ler no seu próprio tempo, mas a gente vai passar um vídeo da Coupa, que é nosso parceiro nesse webinar, que vai dizer um pouco mais o que eles fazem no próximo slide. Value doesn't drive itself. It needs a spark. It needs an engine. Business Spend Management is that engine. Coupa's BSM engine accelerates your team forward at full speed, gets you where you need to go, and brings everyone along to change business and change the world. One integrated engine connecting supply chain design and planning, sourcing, procurement of goods and services, payments and treasury, and all other areas of business spend management working together. Coupa's BSM engine empowers us to spend less time looking in the rear view and more time looking ahead. With Coupa's AI-powered community intelligence, we can benchmark ourselves against our peers, become more efficient, and deliver peak performance. Let's use BSM to not only change our businesses, but also change the world. We can design a more sustainable supply chain. We can minimize CO2 and waste. We can accelerate supplier diversity. Let's be more intentional. Let's be more inclusive. Let's unleash the power of business spend management to change our businesses and the world together. Ótimo, muito obrigado. Vou passar a palavra para a Grazi, que é da Coupa, para ela descrever um pouco mais sobre a empresa. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigada a todos pela participação neste webinar. Alessandra, Jamil e Aurélio, que estão aqui comigo fazendo parte dessa troca de conhecimento, e a todos que estão nos assistindo. Coupa é uma empresa líder de mercado, provedora de solução de supply chain BSM, que é o Business Spend Management, gerenciamento de gastos, né? Nossa solução atende a todos o processo de suprimentos, né? Passando por requisição, contratos, portal de fornecedor, qualificação, cotação, pedidos, invoice, quando a gente fala de recebimento de XML. Temos também a parte de gestão de despesas, né, o expense, e toda a parte de supply chain estratégico, como a gente mostrou um pouquinho no vídeo. Somos uma plataforma unificada, que acaba trazendo muito ganho, né, de processos para a empresa. Nós estamos também em vários relatórios no quadrante de liderança, como melhor solução de mercado, relatórios como Gartner, muitos devem conhecer a gente daí, IDC e Forrest, entre muitos outros. Nossa solução está preparada para vários idiomas, né, multilanguage, multimoeda, com analytics, inteligência artificial, e contamos com uma comunidade de mais de 7 milhões de fornecedores. E temos hoje mais de 3 trilhões de dólares sobre a nossa gestão. Muito feliz de estar aqui nesse painel junto com clientes Coupa, como a XP e a Natura para a parte de supply chain. Obrigada, Arthur.
Muito obrigado, Grazi, pela sua introdução. Então, antes de começar, deixa eu explicar um pouco mais sobre a EMI, que é uma consultoria aqui baseada em Miami. Se a gente for para o outro slide, Abel, por favor. Basicamente, a gente é uma consultoria de mercado de inteligência, né, focado em vários setores diferentes. Pagamentos é o nosso setor mais maduro, mais envolvido, e o jeito que a gente opera é com consultores locais, sim, mais de 300 consultores locais na região inteira, onde a gente coleciona esses dados e faz nossa própria análise. Se a gente partir para o próximo slide, Abel, por favor. Aqui são alguns dos nossos clientes que a gente já trabalhou no passado. Claro que vocês vão ver, tem clientes de várias indústrias diferentes, desde o setor de energia até o setor de logística, mas esse painel é mais focado no setor de finanças, né, de pagamentos, que é nossa indústria mais madura dentro da empresa. No próximo slide, a gente vai começar a nossa apresentação. Então, a metodologia que a gente fez para colecionar os dados que a gente vai discutir nessa apresentação foi através de entrevistas, né? Como a gente vai ver aqui nesse próximo slide, a gente fez mais de 30 entrevistas com executivos financeiros na região. A maioria foi no Brasil, mas a gente também teve mais ou menos 30% no México, e daí também uma porcentagem menor que cobria a região inteira, né? A gente combinou essa pesquisa primária com pesquisa secundária, né? Relatórios da indústria, imprensa local, para publicar esse white paper que a gente vai compartilhar com todos os participantes depois deste webinar. Se a gente seguir para o próximo slide, por favor. A gente quer começar com uma enquete, né? A gente quer perguntar se vocês já usam uma plataforma de gerenciamento de gastos corporativos. Aqui vamos dar 30 segundos para vocês responder. Mais 10 segundos. Interessante. Então, tá. A gente viu que nessas respostas, 50% disse que sim, 50% disse que não. Então, dividido bem no meio. Isso é interessante porque é representativo dos dados que a gente viu nas nossas pesquisas. A implementação de uma plataforma de gerenciamento de gastos é bem imadura na região. Não tem muitas empresas utilizando uma plataforma desse tipo. Claro que nas empresas um pouco maiores é mais comum ver essa adoção, mas as empresas medianas e pequenas, o uso dessas plataformas é bem raro. Então tá, a gente vai seguir para o próximo slide para começar a nossa apresentação. Então o foco aqui é a transformação do role dos CFOs, né? E também a digitalização da área financeira. A gente vê que é uma realidade inevitável, né? Que o papel do CFO está expandindo. A gente vê que a posição do CFO é bem mais dinâmica agora que era no passado. Tem muitas mais áreas, assim, times dentro das empresas se reportando ao CFO. A gente também vê que a função financeira em si está sendo transformada. Que isso quer dizer? Isso significa que a função financeira não se trata mais de só contabilidade e gestão dos fluxos de caixa e de trabalhos do back office, né? É muito mais de criar valor para as empresas, de forma tangível, mas também intangível também. E a gente viu nas nossas entrevistas que uma grande parte dessa nova, né, que a gente está chamando de nova função financeira, é a transformação digital, que muitos de vocês já sabem, né? A implementação de tecnologias digitais, dados abertos, estruturas descentralizadas também. Mas a transformação digital vai muito além disso, né? Não é só a implementação de tecnologias digitais. A gente vai discutir isso mais no nosso painel,
para ter um entendimento mais preciso do que é e o que precisa ser feito para avançar essa transformação digital. O que a gente vê na região em si, né, é que muitas empresas ainda estão muito abaixo das expectativas em relação a essa transformação, na parte digital e na parte financeira. Por quê? A gente vê que tem muito fraude, né, na América Latina, os dados não são confiáveis, são muito inconsistentes, tem uma cultura, às vezes, de resistência a mudanças, né? E também tem um pouco de falta de conhecimento sobre que plataformas de usar, o que fazer para avançar essa agenda. Estas aí são as maiores barreiras. Para superar esses desafios, o que a gente escutou nas entrevistas é que os CFOs devem implementar plataformas, né, e tecnologias digitais focadas na automatização e na escalabilidade. Isso aí é uma grande parte, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um entendimento muito preciso, muito específico de cada unidade de negócio dentro da empresa. Sem esse conhecimento, não é possível avançar de uma maneira efetiva, né, consistente. Então, se a gente passar para o próximo slide, o que a gente viu é que o papel dos CFOs se tornou muito mais dinâmico, né? Eles foram do back office para a vanguarda, né, que a gente chama. De 2016 até agora, o número de áreas que se reportam aos CFOs pulou 30%, né? E no nosso estudo, a gente viu que o número de áreas que se reportam ao CFO é 6. Então, o CFO está administrando vários times na mesma hora, no mesmo tempo. Então, eles têm que saber administrar várias demandas diferentes, ao mesmo tempo que ter o objetivo de longo prazo da empresa, né? Isso é importante de não tirar da vista. O que precisa fazer para liderar times com sucesso? A gente escutou dos CFOs que tem que conseguir que os funcionários vistam a camiseta, né? Chama o employee buy-in em inglês. O que isso quer dizer? Tu tem que fazer com que os funcionários sintam que são donos da empresa, que eles realmente se importam com o futuro da empresa, que eles não estão gastando o dinheiro da empresa sem controle, que eles estão bem focados no longo objetivo, no largo prazo do objetivo da empresa. O que precisa fazer para que eles sintam desse jeito? Tem que oferecer incentivos, né? Incentivos que incluem benefícios, salários que são acima da média ou na média da indústria, recompensas por trabalhos bem feitos, treinamentos são muito importantes para os funcionários sentir que eles estão aprendendo numa maneira consistente, planos de saúde, tudo isso é muito importante, especialmente nesse mercado que a gente vê que está bem apertado, né? Especialmente nos Estados Unidos, no Brasil não tanto, mas tem pouco supply para muita demanda de empregados, né? Também é importante que eles participam nas decisões importantes da empresa, né? Então tem que ter esse sentido de empoderamento. Tem que ter empatia, com certeza, entender que cada pessoa tem as suas necessidades e seus pontos de vista diferentes, e isso aí é muito importante para ter um entendimento bom com cada um funcionário. E daí a parte que a gente também acha que é muito importante é a parte de recrutamento, né? Tu tem que contratar pessoas que são capazes, que são trabalhadoras e que têm essa mentalidade de sempre querer avançar a empresa e evoluir. Então, isso aí vai muito em linha com o entendimento de cada parte, cada time de negócio dentro da empresa. O melhor entendimento, se tiver um entendimento muito bom da empresa, é mais provável que tu vai fazer uma decisão que está alinhada com o bem-estar da empresa no longo prazo. Um exemplo que a gente vê, não é no Brasil, mas é uma empresa global, é a Virgin, né, que começou como uma empresa de discos, né, de música, e expandiu por uma empresa de várias verticais diferentes.
E o que a gente viu é que o Richard Branson, né, que é o CEO da Virgin, ele sempre focava em recrutar pessoas que ele tinha muita confiança, em primeiro lugar, mas eram especialistas em partes diferentes. Então, para a Virgin Atlantic, que é a parte de aviação, ele contratou uma pessoa que era muito capaz e conhecia muito bem essa indústria, e daí dava muita autonomia e empoderamento para eles carregar essa vertical dentro da empresa para frente. Então, essa parte aí, eu queria mencionar a Virgin, porque é um exemplo de o de como fazer com que os funcionários vistem a camiseta. E é um exemplo que deu muito certo. Claro que, às vezes, tu contrata uma pessoa que não é muito capaz e pode dar problema, mas, em geral, esses pontos aí são coisas que fazem sentido para avançar o objetivo da empresa. Então, se a gente ir para o próximo slide, a gente vê que na América Latina não é fácil, né? Porque tem muitos problemas que não estão presentes em outras regiões mais desenvolvidas, né? Vamos falar. Tem muita falta de confiabilidade nos dados. A gente entrevistou, como falei, 30 executivos e a gente viu que entre 0 a 100, de 100 tendo total confiança nos dados e 0 nenhuma confiança, a média de confiabilidade é 83 nos dados. Então, isso aí pode parecer alto, né? 83 de 0 a 100, mas quando a gente está falando das empresas mais importantes e maiores da região, tendo só 83% de confiabilidade nos dados, é pouco, porque um erro no dado pode causar danos de milhões de dólares. Então, isso daí, esse número é um pouco... sabe, é confuso porque não mostra a realidade. Tu quer, tá no mínimo 95 para cima. Então ainda tem um gap, né, um espaço que tem que ser preenchido. Muita dessa parte, né, muito da razão que os dados ainda não são tão confiáveis é por causa de regulação, que impede interoperabilidade, né, é um tema bem importante. A gente vê países que nem o Brasil que estão avançando bem nessa parte, né, de compartilhar dados com Open Banking e o Open Everything, que a gente chama. O que a gente vê no futuro é que o número de dados nos próximos 5 anos vai dobrar em 5 anos, dobrar no sentido, todos os dados que foram criados até agora vão ser dobrados em tamanho em 5 anos. Então, o aumento de dados que a gente vai ver, o inflow de dados que a gente vai ver nos próximos 5 anos é gigante. O que as empresas podem fazer para administrar e ter maior confiança nesses dados? A gente viu 4 coisas principais. Ter uma equipe dedicada aos dados, implementar tecnologias avançadas, que nem AI, machine learning, blockchain, etc. Focar na inovação aberta e descentralizada, e também implementar plataformas digitais. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso no painel, mas isso são 4 pontos que a gente viu nas entrevistas. Se a gente passar para o próximo slide, além da falta de confiabilidade, a gente também viu que a transformação digital na região também está um pouco mais devagar, um pouco menos avançada que mercados mais desenvolvidos. Como eu mencionei, tem bastante fraude, tem resistências a mudanças e também tem o fato que só 12%, nas nossas entrevistas, 12% das empresas têm um orçamento específico para transformação digital. O que isso quer dizer? Que quando tem outras prioridades, tipo um novo centro de distribuição, que tem um retorno no investimento, que tem essa medição, isso aí vai ser priorizado, porque se o orçamento, a transformação digital não tem um orçamento específico, não vai ter como medir os retornos. Então, coisas que são mais tangíveis vão ganhar prioridade. Poucas empresas têm um orçamento específico. Isso aí a gente vê como um problema grande. Então, atribuir um orçamento, ter um jeito de medir esse orçamento é uma coisa muito importante para avançar a transformação digital. Muitos de vocês já devem ter escutado a palavra transformação digital por muitos anos. Mas como a gente falou no começo, não é só a automatização de seu negócio através de tecnologia, né?
É muito mais que só a implementação de tecnologias digitais. É uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança da estrutura organizacional da empresa, uma mudança nos processos internos, focado na automatização e na escalabilidade. Sem essa mudança de mentalidade e na ideia de criar mais valor, a transformação digital nunca vai chegar no potencial que precisa. Outra coisa que a gente vê que os executivos estão fazendo é a automatização em vez a contratação. Muita gente quer contratar para automatizar as coisas, mas muitas vezes tem plataformas que fazem isso de jeito mais efetivo e com menos custos. Mas a gente também tem que mencionar que é importante ter uma pessoa encarregada da transformação digital na empresa. Por quê? Porque em tempos difíceis, quando tem outras prioridades, vai ter essa pessoa sempre implementando e carregando essa agenda para frente da empresa. Se não tem essa pessoa, a transformação digital acaba sendo esquecido no meio de outras prioridades. Então, se a gente for para o nosso último slide, antes de começar o painel, o que a gente escutou dos CFOs é que o principal objetivo do CFO é fazer com que a empresa valha mais. Mas o que isso quer dizer? Não é no sentido de valuação, né? Em vez de 5 bilhões, valer 10 bilhões. Claro que isso é importante, mas nem sempre a decisão a decisão certa é a decisão que vai criar maior valor financeiro. O que às vezes é mais importante é a decisão que está mais alinhada com a estratégia e a visão da empresa de longo prazo. Muito desse valor é intangível, né? Que não pode ser calculado, não pode ser medido através de números ou calculações. É mais focado na parte de capital intelectual, né? De valor gerado pelo o expertise de funcionários, de ter tecnologias próprias, de ter patentes, de ter processos automatizados. Isso que a gente vê muito nessas empresas de tecnologia, que não são rentáveis, mas têm valor de bilhões de dólares, porque eles têm esse valor intangível. Isso aí tem muito overlap, né, com conseguir que os funcionários vistam a camiseta e que transformam e também com a transformação da função financeira para um processo mais digital, para um processo mais automatizado. E como é que a gente vê essa transformação da função financeira? Em primeiro lugar, tem que ser integrado com as melhores tecnologias. Eu já falei isso várias vezes, mas é importante reenfatizar, porque tem muita burocracia, tem muitos inputs que são manuais que têm que ser eliminados. E isso daí, a tecnologia, quando eu menciono a tecnologia, são essas plataformas de business spend, que nem eu falei, da Coupa, mas também implementando inteligência artificial, machine learning, tecnologia de blockchain, tudo focado na nuvem. Essas tecnologias vão ser muito importantes para avançar e transformar a função financeira. Também é importante de ter um match, né, entre supply e demand, demanda e suprimento. A gente vê que muitas empresas, especialmente as que estão começando, eu botei aqui a Nike, né, porque para os que já leram um livro da Nike, do Phil Knight, o fundador, tu vê que a razão, o principal desafio da Nike é que eles não tinham capital suficiente para comprar todas as ordens avançadas de sapatos. E muitas vezes eles quase foram à falência porque não tinham esse crédito. Os bancos dificultavam o processo porque não entendiam muito o modelo de negócio da Nike, que era alto crescimento e reinvestimento para a empresa para construir um market share. Mas, de qualquer jeito, tendo problema de fluxo de caixa é o maior desafio para startups. Então, tendo essas tecnologias digitais e também instrumentos financeiros inovativos, que nem a gente vê aqui da SDG, que são títulos que são conectados a metas climáticas, né? Se tu consegue alcançar metas climáticas, tu acaba pagando juros mais baixos. A Enel implementou isso, e o Aurélio também pode comentar depois. Foi um instrumento financeiro muito inovativo que tem ajudado bastante na parte financeira.
E daí, por último, a importância de retenção de talento. Em vez de contratar pessoas novas, reter os que já estão trabalhando, porque eles já têm expertise, já têm conhecimento dos seus processos, e são as pessoas mais importantes para avançar essa função financeira. Então, são esses os 3 principais pontos que a gente escutou das nossas entrevistas, e a gente vai passar para o painel para fazer uma discussão um pouco mais in-depth e um pouco mais específica. A gente pode passar para o próximo slide, por favor. Antes de começar o painel, a gente queria perguntar uma última pergunta. E a pergunta é quais fatores que dificultam a adoção efetiva de tecnologias digitais em processos financeiros da empresa? Então, são 5 respostas aqui, entre alto custo de investimentos, a falta de habilidades para desenhar. Se vocês puderem votar, e vamos dar 30 segundos aqui para ver as respostas. Ótimo, muito obrigado. Então, a gente viu que as perguntas as respostas mais escolhidas foram a falta de habilidades para desenhar, construir e implementar essas tecnologias internamente. E daí, em segundo lugar, é resistência cultural, com 25%. E em terceiro lugar, é falta de conhecimento sobre o potencial e o valor de transformação digital. Então, claramente, é um pouco de falta de conhecimento das ferramentas disponíveis. Vamos tentar discutir no painel quais são as ferramentas que podem ajudar nesse processo financeiros para você sair desse webinar com um pouco mais de noção e de conhecimento sobre o que fazer. Então, a gente vai passar agora para o nosso painel. Abel, por favor. São os painelistas de hoje. Estou muito alegre de ter esses painelistas comigo. É o Aurélio Oliveira, amigo meu da Enel, é o CFO, o Jamil Sírio, que é o Head of Procurement na XP, a Alice Segatelli, da Natura, e a Grazi Rodolfo, que é diretora comercial da Coupa. Muito bem-vindo a todos, muito obrigado pela participação. Vamos começar, que a gente já passou o tempo ali da apresentação, mas vamos começar com uma pergunta sobre procurement. Eu queria começar com o Jamil, que lidera essa parte de procurement na XP. A gente viu, né, que muitos dos CFOs agora estão envolvidos em procurement, né, que em português é licitação. Chegamos a 42% dos CFOs estando envolvidos nessa parte. Que tipo de estratégias deveriam ser implementadas por executivos financeiros para facilitar a vida da equipe de procurement, para facilitar a tua vida? O que tu vê, Jamil, na tua experiência? Vamos lá. Eu vou fazer, primeiro, bom dia a todos. Eu vou fazer um link com o tema que você estava apresentando no slide anterior, né? Eu entendo que hoje, dentro da estrutura financeira, o skill finance, ele é um transferable skill, porque é algo que se desenvolve. Você senta e você desenvolve modelos, modelagens, dados, e o meu cara mais sênior, ele tem possibilidade de discutir com um cara mais sênior do time do Aurélio. Obviamente com alguns pontos mais profundos sobre cada uma das companhias, mas o skill financeiro ele é transferível. Todo mundo consegue se capacitar sobre isso. A gente tem que pensar no skill de dados e de transformação. Então, quando a gente fala sobre o CFO estar mais imerso em outras agendas, como na agenda de procurement, se a gente pegar, nos últimos anos, o mercado está cada vez mais competitivo. As empresas da antiga economia, elas se confrontam com empresas da nova economia. Então, você tem bancos muito antigos com os digital banking. Você tem empresas muito antigas em alguns setores com novas startups. E cada vez mais, o custo ele é menor para o cliente da ponta final, o que faz com que as companhias tenham que comprimir margem. Uma vez que eu comprimo margem, eu não controlo receita, eu só controlo despesa. Então, como que eu garanto que a minha despesa está sendo, de fato, eficiente? Como que eu garanto que cada centavo está sendo bem gasto? Uma vez isso acontecendo, eu preciso de dado
E aí o CFO precisa acompanhar essa agenda para garantir que cada centavo importa. Every penny matters. Então, tem basicamente 3 frentes que eu julgo importantíssimas na agenda do CFO e que cada vez mais vai aumentar a penetração dele junto à área de procurement e outras áreas. É o que eu chamo de foundation, ou seja, desenvolver um desafio duro, mas factível de se atingir de budget, ou seja, tudo que eu orço para aquele período, para aquelas iniciativas, mensurando quais vão ser os resultados e quais são os outputs daquelas iniciativas. Em paralelo, entra o time de procurement construindo o que eu chamo de sourcing plan, o plano de negociação de todo o nosso budget, né? Então, depois de definido o processo de budget, a gente precisa criar quais que são os mecanismos e alavancas de negociação, seja otimizando o número de fornecedor, seja agregando em frentes que possuem sinergias de trabalho. Então, pode ser que eu tenha uma necessidade do meu time de vendas junto com o meu time de RH, que eu consiga convergir numa mesma sinergia e fechar um contrato maior com um player, com um vendor. E aí, com isso, traçando todo o meu plano, vem a terceira parte, que é a parte de acompanhamento, né? O follow-up dos pontos de budget e dos pontos do sourcing plan, garantindo que todas as distorções sobre budget, over ou under, né? Acima ou abaixo, elas têm motivo. Seja o motivo reflexo de mercado, seja o motivo uma mudança de comportamento do consumidor e por aí vai, e garantir que o meu sourcing plan também esteja acompanhando todas essas razões justificadas pelas nossas áreas de negócio. Então, cada vez mais, o CFO ele vai olhar menos DREs, P&Ls, balancetes, e ele vai olhar mais estratégia, ways of working diferentes de fazer aquilo, com o objetivo de maximizar o negócio dele, ou seja, comprimir despesa, maximizar receita e fazer com que a companhia funcione numa linha única e tênue de sinergia entre todas as áreas. Muito interessante, Jamil. Vários pontos ali que são bem importantes. Eu acho que tu já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer, que é como que as empresas podem otimizar essa gestão de gastos e se tornar mais lucrativas, né? Eu queria abrir essa pergunta para a Grazi, para ela compartilhar o ponto de vista dela. Arthur, legal, ótimos insights do Jamil, com toda razão faz sentido, né? Esse olhar do CFO, né, junto ao procurement, junto ao CPO. Na minha opinião, as empresas elas podem se tornar mais lucrativas começando com o uso de uma plataforma única, né? E por quê? Porque uma vez que você tem uma plataforma unificada, você consegue gerir em tempo real os seus gastos, e aqui os gastos, a gente está falando tanto de serviços como matéria-prima, né, diretos e indiretos, não pode esquecer do pessoal de produção também, né, que demanda bastante, conseguindo, assim, com uma plataforma única, identificar as demandas de uma forma mais fácil. Quando você tem as demandas, o que você precisa, está acompanhando isso em real time, você consegue executar os processos de compra e de contratação de forma mais ágil, para gerando economia, né? O fim é este, né? Trazer saving financeiros e reportar isso de uma forma positiva, né? Como o Jamil tratou ali muito bem no assunto no que ele levantou. Também vale aqui mencionar, eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar de mencionar isso, a importância dos processos de gestão de contratos e de fornecedores. Nada adianta ter um controle ali operacional das minhas compras e esquecer da qualificação, né? Porque isso também traz risco para a minha operação, né? E para otimizar a minha gestão de gasto, eu preciso ter o melhor fornecedor, uma qualificação ágil, uma gestão de contratos simples e que traga tanto para mim, como comprador, para o meu requisitante, para o meu fornecedor, uma forma fácil e uma capacidade de agilizar todo esse processo. E é isso que a nossa plataforma entrega aos nossos clientes, de uma forma bem simples. Interessante, muito obrigado. Então, agora focando mais na parte dos CFOs, né? A gente vê que teve um aumento grande no número de equipes que
se reporta a um CFO. O CFO está bem mais envolvido na transformação digital das empresas, né? Não é só na parte de back office. Aurélio, queria te perguntar, depois a Alice podia adicionar alguns comentários também. O que vocês veem como as habilidades mais importantes que os executivos financeiros, não só os CFOs, mas outras posições também, precisam ter para triunfar nesse novo ambiente que é bem mais dinâmico? Obrigado, Arthur, pelo convite. Bom dia a todos aí. Acho que é uma oportunidade ótima aí da gente discutir esses pontos, são importantíssimos para a atividade. Fundamental, o que eu vejo hoje eu acho que assim, o CFO tem que conhecer todo o customer journey, ou seja, tem que conhecer o negócio da empresa de uma forma profunda, como é que é a cadeia de geração de valor, não só a geração de valor para o acionista, mas também para todos os stakeholders, né? Ou seja, o cliente em primeiro lugar, fornecedores em primeiro lugar. Ou seja, não adianta você por exemplo, na pandemia, né? Todos os CFOs aqui, é óbvio, né? Estavam preocupados com, eu tenho que pagar mais tarde e receber antes, né? Mas se isso coloca em risco o teu futuro, o futuro dos seus fornecedores, é uma decisão que não é sustentável. Então, assim, coloca mais elementos. Eu concordo com o Jamil que assim, a nossa preocupação tem que ser muito mais, como CFO, muito mais estratégica, no sentido de dar sustentabilidade para o negócio, ter uma visão não só de curto prazo, mas para onde o navio, o barco está caminhando, num mundo que é volátil por natureza, né? Então, assim, acho que foi colocado muito bem que o CFO não pode estar perdendo tempo ou estar focando em KPIs que são legados do passado, né? Quanto vendemos, ou seja, isso é muito importante, mas não é o foco aqui. Eu acho que o CFO tem que estar muito mais ligados em leading KPIs, aqueles KPIs ou indicadores que vão te dar sucesso, então vão colocar a empresa num patamar diferente no futuro. Então, eu acredito que assim o parte daí, né, o CFO como conhecedor profundo do negócio, e o tema dados não pode ser um issue, ou seja, ele já tem que estar, né? Ou seja, tem que ser os dados têm que estar. Hoje, por exemplo, a gente tem todos os nossos dados estão em cloud, né? Isso facilita muito, dá muita velocidade. Também a questão eu diria que é, inclusive, democratizar os dados, ou seja, os dados estão ali para quem precisa de usar, não é? Nós não podemos ter silos, né? Ou seja, eu acho que isso é muito importante, né? Tanto o CFO como a produção, como vendas, como procurement, ou seja, as perguntas que a gente faz sempre tem que estar relacionadas não com coisas óbvias, ou seja, quanto é que está desviado do budget, quanto não está, isso aí já presume-se que está bem encaminhado, né? Mas se aquele gasto está sendo bem utilizado, aquele investimento está gerando bom retorno e está caminhando para um ponto de vista que você quer. Então, isso tudo presume uma visão muito mais ampla, primeiro do negócio, segundo de geração de valor para todos, não só para o acionista, não só mas também para o cliente. Não adianta a gente fazer escolhas que vai deteriorar teu nível por exemplo, de fornecedores, né? Ou o teu cliente, né? Então, assim, eu acho que isso assim, eu diria que hoje a nossa grande preocupação é essa. É óbvio que a gente tem a preocupação de levantar recursos para investir tudo isso, mas a gente tem que investir muito bem com uma visão muito mais completa do que a gente tinha eventualmente no passado, meramente financeira. Uhum. Claro, não, sem dúvida, né? É todo mundo que tem que conseguir ganhar algo dessa geração de valor, né? Não é só os clientes, não é só os shareholders, é todo mundo. Ali, quer adicionar algo para essa pergunta? Claro, primeiro, bom dia a todos, obrigada pelo convite, um prazer fazer parte aqui desse painel e aprender também. Antes de responder, acho que eu vou contextualizar e aí vocês vão entender muito da minha resposta, né? A Natura, né, que é a Natura & Co, não é só Natura, tem Avon, The Body Shop e Aesop. Vou falar do meu universo, que é consolidar 18 países, fazer os reportes aí para a SEC e para a B3, eu estou falando 240 entidades legais,
5 modelos de negócio, tem varejo, venda direta, e-commerce, expansão internacional e fintech. Então, quando a Grazi trouxe a questão de gestão de contrato, né? Então, eu sou responsável pelo DBS global, então a gente tem que atender distintos países com diversas regulações e necessidades distintas de cash e necessidades distintas de negociação com fornecedores, né? Então, acho que flexibilidade seria a minha primeira palavra em relação à habilidade, né? Não só por ter a proximidade do negócio, mas entender que quando você está padronizando e buscando ferramentas, você tem que atender às especificidades de cada ecossistema. Aí vem a minha segunda palavra. Então, hoje nós não temos, há muito tempo já, na verdade, a gente não tem mais uma área financeira tradicional, né? E trabalhar no modelo de ecossistema demanda de finanças entender que nós estamos trabalhando de forma descentralizada, não linear, tem que gerar autonomia e independência para as BIOs e, ao mesmo tempo, garantir, como a área financeira tem a nossa missão como C-Level, garantir todo esse controle. Então, quando a gente fala de procurement, como exemplo que eu trago no DBS, a gente faz todo o controle da gestão de contratos, otimização de portfólio, análise dos fornecedores para o time de procurement, para entender onde estão as oportunidades, porque quando a gente fala de working capital, o nosso principal parceiro é a área de procurement. Então, a Grazi colocou a questão de ferramentas, né? Abro aqui a licença poética que a Coupa é um dos nossos parceiros, então acho que ter esse aprendizado e olhar soluções do que tem no mercado é o meu segundo ponto em relação à habilidade. Nós podemos não conhecer todas as ferramentas disponíveis, mas a gente tem que saber buscar os parceiros estratégicos para nos ajudar nessa jornada de construção, né? Então, até pegando o seu ponto da pesquisa, né, Arthur, que rapidamente aqui o fórum que está presente comentou que tem um pouco de desconhecimento em relação às ferramentas, isso é comum, né? Eu vivencio isso, eu aprendo todos os dias com os parceiros estratégicos o que tem no mercado, o que a gente pode implementar de soluções. Então, no ambiente que eu vivo, de alta volumetria, aí ter que controlar um faturamento, gastos, um controle muito próximo de working capital, para reinvestir, para fazer expansão, essa proximidade e a utilização dos parceiros na implementação de ferramentas é importante. Isso requer conhecimento do negócio, para você buscar as melhores ferramentas. Então, em linhas gerais, eu digo aprendizado contínuo, a flexibilidade, saber lidar, saber trabalhar num ecossistema, que é o nosso ambiente atual, e buscar os parceiros estratégicos para a implementação de ferramentas que acelerem tudo isso que a gente precisa entregar no fim do dia como financeiros. Ótimo, muito interessante. Obrigado. E eu queria perguntar para o Aurélio e para ti também, Ali, como é que os CFOs e os C-Suite podem inspirar suas equipes internas a fazer com que os funcionários vistam a camiseta? Tem alguma coisa que eles podem fazer para avançar essa ideia? Começando com o Aurélio, talvez. Arthur, eu acho que assim, é fundamental primeiro a transparência, compartilhar para onde a empresa sabe, para onde a empresa vai. Eu acho que isso muitas vezes a gente fala. Eu sei que é sempre um equilíbrio entre isso é confidencial, não posso falar e tal, mas gente, acho que se a gente não, acho que as pessoas gostam de saber os rumos da companhia e principalmente por que está fazendo aquilo, né? Ou seja, o que cada um faz. Talvez seja muito operacional, mas acho que é importantíssimo que as pessoas entendam por que fazem as coisas. E terceiro, acho que também acho que assim, uma vez que você define princípios e para onde, enfim, a gente entende que é o caminho, né? Eu acho que a Alessandra falou o tema da autonomia. Eu acho que a autonomia eu acho que é um tema importante. Tem que dar autonomia, tem que, eu acho que a gente, enfim, está ali como mentor e preparando
os futuros CFOs, né, na companhia ou fora da companhia ou onde seja. Eu acho que e aprendendo, acho que aprendendo, escutando, isso é fundamental. Mas assim, o tema comunicação, eu acho que em geral eu noto que a gente falha um pouco, é algo que quando você estabelece uma boa comunicação, um set de princípios para atuar ali, e isso flui, as pessoas vão sabendo para que estão fazendo aquilo ali, entendendo também os impactos em toda a cadeia de valor do negócio. Eu acho que esses são os requisitos, assim, eu diria, softs fundamentais. Eu não vou entrar no mérito de sabe, não sabe fazer, isso é óbvio, ou seja, os skills, né, os skills certos na atividade certa, enfim, isso também, mas eu diria que tendo primeiro quem, depois o quê, né? Ou seja, tendo as pessoas certas ali, tocar para frente e dar liberdade para trabalhar. Sem dúvida. Então, transparência, autonomia, aprendizado, coisas muito importantes. Ali, alguma coisa quer agregar? Concordo super com o Aurélio. Eu acho que quando ele fala da comunicação, né, eu acho que transmitir a estratégia para que todos se sintam parte é extremamente importante. Eu acho que isso tem que permear a cultura da companhia e o papel de finanças é fundamental. Por quê? Se você não consegue, porque aqui a pergunta é bem como fazer para vestir a camisa, né? Se você não consegue transmitir a estratégia para onde estamos indo, vai ser muito desafiador você conseguir garantir a execução nessa jornada. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que também nós não temos um processo totalmente só linear, como eu comentei. Então, envolver os seus liderados, né, a equipe que o assiste em projetos é extremamente importante. Então, esse desenvolvimento, isso gera muitas discussões e muito aprendizado. Então, hoje nós não temos mais um modelo tradicional, né? Nós trabalhamos basicamente em squad. Isso é muito importante, porque gera uma diversidade de ideias e traz muita inovação para a área financeira, né? Eu sou testemunha disso, de quantos projetos a gente já implementou. Acho que aqui a gente vem falando bastante de tecnologia, e isso é uma alavanca importante. Então, essa proximidade, essa participação, envolvimento do time em projetos para garantir a execução da estratégia é fundamental para que eles se sintam parte da jornada, né, e da construção da empresa. Isso na Natura & Co é muito essência. Natura & Co é uma empresa de relacionamento. Então, tudo que nós fazemos, e isso também reverbera na área financeira, nada é top-down, tudo tem que ser decisões em comum consenso, com participação de diversas áreas, e eu sinto que isso traz uma inovação e uma coesão para o alcance da estratégia muito grande. Claro, claro. A gente tem visto que as empresas têm se movimentado muito mais para essa relação horizontal, né, em vez de vertical, que tem lidado a muitas coisas boas e inovações avançadas. Então, eu queria primeiro avisar o pessoal que está participando que podem perguntar aqui na direita no chat box. Só escrever tua pergunta, a gente vai tentar responder. Temos mais ou menos 10 minutos, mas se tiverem alguma pergunta, por favor, colocar ali no chat box. Eu queria fazer um movimento mais para as ferramentas que existem. Isso aí é muitas coisas, um tópico que muitas pessoas não conhecem, né? O que está disponível no mercado para automatizar o back-office, para otimizar a visibilidade dos dados e também superar os problemas da cadeia de suprimentos, né? Que é um problema muito grande ao redor do mundo. Jamil, pode comentar o que vocês têm utilizado para essa automatização, para otimização dos dados, do back-office, etc.? Claro. Atualmente, o nosso parceiro em procurement é o Coupa. A gente tem uma parceria desde o ano passado. Tivemos uma implementação bem fluida
E antes do Coupa, a gente desenvolveu dentro de casa com uma software house e um sistema. Só que quanto mais a companhia cresce, mais se tem uma necessidade latente de ter melhores dados de forma mais rápida e confiável. Quando você me mostra que, nos slides anteriores, que 83% dos dados somente são confiáveis, o meu sentimento é de que o número ainda é menor e o que torna o tema mais preocupante. É importantíssimo a gente saber da nossa cadeia como um todo, qual que é o nosso lead time, onde a gente tem maior e menor oportunidade, e aí a gente traçar estratégias em procurement de curva A, B e C. Eu tenho que ter um time em procurement que atenda a curva A, que é o meu time de sourcing, que são os meus category managers, as pessoas que possuem um maior conhecimento em negociação, e a curva B e C, ela tem que ser ou automatizada ou tratada por um time diferente de procurement shared service. E o shared service, ele não é um suporte ao time de sourcing, ele é um time de tração da companhia, que ele garante eficiência e ele garante tração em prazo, ele garante tração em várias outras frentes. Então, você precisa ter um aliado muito forte, que é uma ferramenta. Você precisa garantir que essa ferramenta te gere os melhores dados. E me preocupa também quando eu vejo que grande parte das companhias hoje não tem um business spend management por falta de conhecimento para desenho. Se for o caso, junto com uma companhia de business spend management, trabalhem em uma consultoria para a construção disso e comecem a construir esse change management dentro de casa, porque só isso vai conseguir fazer com que o seu negócio escale e com que cada vez você seja mais eficiente. Eu não posso, mais do que uma vez por ano, comprar mouse, eu não posso mais do que uma vez por ano comprar computador e comprar itens de commodity que eu sei que eu vou precisar todos os anos com certa recorrência. Isso tem que estar numa esteira automatizada, tá? E o Coupa veio para ajudar a gente. Eu conheço outras ferramentas que também fazem isso, mas é importante que se trabalhe com uma ferramenta que te gere escalabilidade. Com certeza, muito obrigado. E Grazi, tu trabalha na Coupa, claro que tem um conhecimento bem amplo sobre essa plataforma. Que soluções tu vê como mais efetivas para otimizar os dados, para automatizar o back-office e também superar esses problemas de cadeia de suprimentos? Arthur, pegando um gancho de todos aqui, Jamil, Aurélio e Alê, quanto mais fácil e flexível for a solução para implementar, mais você engaja, né, a sua rede, todos os seus envolvidos, né, na plataforma, né, no processo de BSM, né, de gestão de gastos. Quando a gente fala de uma solução como a Coupa, como o próprio Jamil falou ali, ele é uma solução completa. Então, hoje a gente vê todo o processo, desde a requisição, como eu falei um pouquinho antes, contratos, qualificação, toda essa plataforma, né, envolvendo requisitante, fornecedor e comprador, além dos aprovadores, numa única instância. Então, o que a gente vê um processo automatizado, do início ao fim, o P2P, que a gente chama, né, totalmente automatizado, não esquecendo de toda a parte de compliance, muitas vezes aqui pegando um pouquinho da transformação que a gente viu, tanto na falta de conhecimento, por que as empresas não colocam essas soluções, né? Falta de conhecimento e também o engajamento na transformação digital, pegando um pouquinho desse consenso, é uma solução simples de se implementar, porque eu sou SaaS, né? Eu não preciso de investimentos na minha parte de TI, no meu parque tecnológico. Tenho parceiros competentes, sou uma solução, estou comprando uma solução que é líder de mercado, isso eu tenho muito benchmark para fazer, a Coupa preza muito sobre, muito isso, né, de troca de conhecimento entre os nossos clientes. Então, eu acho que é uma plataforma, essa solução que atende o P2P completo, né, de uma maneira ágil e fácil, é o que eu entendo como o que vem como boa prática de mercado. Além disso, Arthur, a gente está falando muito em inteligência artificial. Eu sei do trabalho da Lê com RPA, então a gente está falando ali de RPA, colocar automatização em processos,
onde eu pare de fazer o meu operacional e comece a colocar o meu pessoal de compras fazendo uma análise mais estratégica. A gente sabe que esses projetos de BSM, eles trazem tantos ganhos que acabam alavancando e pagando outros projetos, para a área financeira, para a área de vendas e assim por diante. Então, quando a gente fala de quais soluções, é uma solução completa, fácil de se implementar, que venha robusta, com analytics, né? A gente não precisa mais sair da solução para consultar outra plataforma para análise, para indicadores, inteligência artificial, colocar um RPAI e apoiar compradores no processo para trazer saving para a área, para garantir sucesso para toda a empresa e ajudar as outras áreas aí a pagar outros projetos. Sem dúvida, né? Esse benchmark é bem interessante porque sem um meio de comparação, o dado pode ser irrelevante, não sabe o significado, né? Então, tendo um benchmark com seus competidores é muito legal isso. Vamos para a última pergunta aqui. Mas antes de entrar nessa pergunta, eu queria compartilhar um link de um webinar que a Coupa vai realizar no dia 2 de junho sobre a automatização de processos internos. Vou compartilhar aqui no chat para o pessoal que quer registrar. Essa pergunta é para o Aurélio, mas eu também vou abrir para todos os painelistas. Qual que é a importância e como você vê o papel do CFO em ser um sponsor, né, da transformação digital das empresas, no sentido da busca de benefícios e no sentido de resultados reais para o negócio da sua empresa? A gente vê que a transformação digital no Brasil e na América Latina ainda está abaixo da média de mercados mais desenvolvidos. O que precisa ser feito ainda para avançar essa agenda, esse aspecto de transformação digital? Arthur, achei excelente pergunta. Não vou me estender muito, não, mas ela é fundamental. CFO tem que, seja, não digo só o CFO, a companhia, isso é estratégico, né? Você vê o nosso negócio, por exemplo, distribuição de energia elétrica, geração de energia elétrica, comercialização, mobilidade elétrica, está se transformando num negócio de dados, né? Então, você tem que ter a preocupação, por um lado, dos cyberataques, por um lado, e, por outro lado, como é que eu agrego ou sirvo mais valor para o cliente com os dados. Então, assim, é um challenge enorme. Eu não acho que assim a parte de, se posso me estender, a parte de IT tem que estar com o CFO. Eu acho que isso aí, sobretudo na nossa companhia, ele tem que estar mais vinculado com o negócio do que com o CFO. Mas o CFO tem que estar junto e tem que acompanhar e claramente ver o retorno desses investimentos, que eles são altos, tem que ser altos, não tem jeito. E tem que ser um sponsor grande nisso aí. Isso sem falar em toda a parte de back-office, né? Hoje a gente tem 600 municípios que a gente lida, se eu pego toda a América Latina, onde a gente tem atividade. Então, assim, você tem mudança de tributos todos os dias. Então, assim, você tem uma parte que eu diria que é mais transacional, que aí a gente tem que colocar inteligência artificial, robôs, enfim, tudo isso para poder processar. Mas esse suporte, esse sponsorship, ele é fundamental por parte do CFO e do board da companhia. É interessante, né? Até as empresas mais tradicionais, né, utilities, estão se transformando em empresas de dados, né? Não tem como escapar. Então, temos um minutinho. Se alguém quiser adicionar algo sobre a transformação digital, são bem-vindos. Ali, Grazi, Jamil. Vou colocar 2 centros aqui de colaboração. Aurélio, Alê falou e Jamil, mas é isso mesmo. Acho que a transformação digital ela começa pela transformação cultural, né? A gente precisa mover o mindset das pessoas. Não adianta falar em digital e colocar solução se as pessoas não entendem o ganho, por que fazer aquela transformação, né? Então, eu gosto de falar que começa pela cultura, e aí o horizontal é muito importante trazer essas pessoas para dentro dessa transformação cultural. E a digital é a gente colocar falando com os CFOs aqui, os indicadores que a gente quer alcançar, né? Não adianta eu falar que não é mais para fazer sourcing por telefone e e-mail
e usar uma solução, mas por quê? Né? Não é só ganhos financeiros em real time, a gente está falando de compliance, a gente está falando de governança, rastreabilidade, o que eleva todas as informações ajudam muito a empresa aí no cenário econômico a serem bem avaliadas, né? E a gente está falando de bolsa, de valores e tudo mais. Então, é meu 2 centavos aí de contribuição, falando que uma transformação digital, ela começa pela cultural dentro da empresa, fazer com que as pessoas entendam por que elas estão participando e fazendo aquele processo. Sem dúvida, vai muito além da implementação de tecnologias digitais, né? É uma mudança estrutural. Isso é muito importante de se lembrar. Então chegamos no fim do nosso webinar. Queria agradecer a todos os participantes, os painelistas, principalmente a Ali, Grazi, Aurélio, Jamil, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que todo mundo saiu aqui com algum conhecimento mais específico sobre esse processo de automatização e a transformação da função financeira. E muito, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.